Durante anos, o governo dos Estados Unidos manteve a verdade escondida. Arquivos sigilosos, encontros misteriosos, imagens trancadas longe dos olhos do público. Até agora. Número 1. Movimento ousado. Isso é loucura. Parece que os alienígenas estão ficando cada vez mais ousados. Durante muitos anos, os avistamentos aconteciam principalmente perto de bases militares, instalações do governo e áreas restritas. Mas agora, eles parecem estar surgindo em bairros comuns, perto de casas, ruas e pessoas que jamais imaginariam presenciar algo assim. Um morador saiu de casa e viu um objeto voador não identificado, gigante, fino e em formato de disco, pairando em baixa altitude. A fumaça subindo ali perto deixava a cena ainda mais estranha e sugeria que havia algo a mais acontecendo. Será que ele estava procurando uma nave companheira que havia caído? Ou estaria enviando algum tipo de aviso? Se antes eles faziam questão de permanecer escondidos, esse avistamento sugere exatamente o contrário. Talvez eles não estejam apenas observando a humanidade de longe. Talvez estejam começando a deixar claro que estão aqui. Número 2. Encontro inesperado. Um turista havia preparado a câmera para registrar uma paisagem impressionante, daquelas que parecem perfeitas para guardar como lembrança de viagem. Mas o que ele acabou filmando era algo inacreditável. Da varanda do hotel, ele viu um enorme disco voador deslizando silenciosamente em direção a um prédio próximo. No começo, parecia que o objeto estava prestes a entrar ou se aproximar ainda mais da estrutura. Mas, de repente, ele mudou de direção e flutuou para longe. Os movimentos eram firmes, controlados e precisos demais para parecerem aleatórios. Dava a impressão de que aquela coisa estava procurando alguma coisa, ou alguém. Não era apenas mais uma luz distante no céu, daquelas que deixam margem para dúvida. Era algo próximo, nítido e impossível de ignorar. Representou um momento que aquele turista provavelmente jamais esquecerá. Número 3. Observação silenciosa. Um homem sempre gostou de admirar a vista do próprio apartamento. Ele costumava observar a paisagem tranquila lá embaixo, aproveitando a calma do cenário. Mas, em um determinado dia, aquela mesma vista revelou algo totalmente inesperado. Uma nave pairava logo acima do solo, movendo-se lentamente, como se estivesse procurando algo, ou talvez extraindo alguma coisa da terra. No início, ele pensou que pudesse ser apenas imaginação, algum reflexo estranho ou uma ilusão causada pela distância. Mas então, ele percebeu a sombra do objeto acompanhando o movimento bem de perto. Aquilo era a prova de que a cena era real. Se nós enviamos robôs exploradores para investigar Marte, será que eles poderiam estar fazendo algo parecido conosco? Talvez a pesquisa deles aqui na Terra esteja acontecendo há muito mais tempo do que imaginamos. Número 4. Escondido entre as nuvens. Quando você pensa que já viu de tudo, aparece um objeto voador não identificado enorme, deslizando por entre as nuvens. Enquanto as câmeras filmavam o céu, a nave incomum atravessou a paisagem. Mas, diferente dos objetos clássicos em formato de disco, esse tinha uma aparência diferente, quase como se tivesse sido projetado para uma finalidade específica. Algumas pessoas acreditam que alienígenas usam as nuvens como cobertura há muitos anos, escondendo-se à vista de todos. Só que esse objeto era grande demais para permanecer totalmente camuflado. Ele voava em uma altitude muito baixa e parecia que estava buscando algo ou se preparando para uma possível abdução. Esse avistamento reforça a ideia de que objetos voadores não identificados podem manipular o clima ou usar formações atmosféricas para se disfarçar. Um método secreto que talvez esteja finalmente emergindo. Alguém deveria chamar, alguma coisa debaixo de água. Número 5. Partida subaquática. Um turista estava parado perto de um pier, à margem de um rio, quando viu uma nave enorme emergindo debaixo de água. Ela não pareceu fazer esforço, não levantou ondas violentas e nem causou respingos intensos. Simplesmente subiu suavemente, como se a água não oferecesse nenhuma resistência. O objeto revelou um formato parecido com um fidget spinner, com 3 braços iluminados por diodos emissores de luz e uma órbita no centro. Em questão de segundos, ele subiu em silêncio e desapareceu no céu. É claro que existem veículos fabricados por humanos capazes de operar tanto em terra quanto na água. Mas nada se parece com isso. Não havia nenhum sistema de propulsão visível, e o movimento era perfeitamente contínuo, como se aquela nave tivesse sido feita para transitar entre ambientes sem qualquer limitação. Existe uma teoria de que alienígenas não apenas visitam a Terra, eles viveriam aqui,
escondidos sob os oceanos. E, com avistamentos como esse, muita gente acredita que talvez essa seja a prova que estávamos procurando. Número 6. Voo para lugar nenhum. Passageiros olhavam casualmente pela janela do avião quando avistaram algo bizarro: objetos gigantes brilhando com uma luz branca intensa. Eles não eram drones, e definitivamente não pareciam aviões. Um deles passou pela aeronave em um instante, numa velocidade assustadora, enquanto o outro permaneceu parado, pairando, como se estivesse observando. A tensão tomou conta da cabine. O piloto não perdeu tempo. Ele acelerou a aeronave e tentou se afastar o máximo possível. Mas será que eles realmente escaparam? Ou aquele voo simplesmente desapareceu depois disso? Algumas pessoas acreditam que o que aconteceu em seguida acabou encoberto. Número 7. Objeto voador não identificado na água. Objetos voadores não identificados não aparecem apenas voando no céu. Às vezes, eles parecem flutuar como barcos. Uma turista perto da ponte Golden Gate, em São Francisco, viu um objeto estranho em formato de cúpula sobre a água. Ele tinha luzes piscando e uma silhueta que lembrava um silo de grãos. O primeiro pensamento dela era que poderia se tratar de uma nave extraterrestre. Por um momento, o pânico tomou conta. Seria uma invasão alienígena vindo da água, em vez de surgir do céu? O mistério ficou ainda mais intenso, mas logo a verdade emergiu. Não era nada extraterrestre. Tratava-se do Bubble Boat, uma criação artística de 1986, projetada com uma cúpula para o piloto e luzes computadorizadas piscantes. Representou um caso de identidade confundida, mas também um exemplo perfeito de como o desconhecido pode gerar medo muito rápido. Número 8. Energia não identificada. Dezembro de 2024 já havia sido marcado por uma onda de drones misteriosos que as autoridades não conseguiam explicar. Mas, antes que a tensão diminuísse, outro fenômeno estranho aconteceu. A cena teve registro perto de uma casa em Nova Jersey. Luzes brilhantes piscavam no céu e se moviam de maneiras que nenhuma aeronave convencional deveria conseguir. As imagens deixaram as testemunhas completamente impressionadas. Alguns dizem que eram objetos voadores não identificados. Outros acreditam que se tratava de plasmídeos, seres baseados em energia capazes de interagir com o ambiente ao redor. Será possível que alguns objetos voadores não identificados não sejam naves, mas entidades vivas? Se for verdade, esse avistamento pode ser uma das maiores pistas já registradas. Nossa, isso é loucura! Número 9. Enxame de objetos voadores não identificados sobre o Texas. Isto é vida real, em tempo real. É isso que eu estou vendo. No dia 24 de janeiro de 2025, uma estranha esfera brilhante apareceu perto do cemitério de Wynwood, em Austin, no Texas. Mas não parecia ser apenas uma única nave. Aquilo dava a impressão de ser um enxame de pequenos objetos voadores não identificados se movendo juntos, formando uma grande esfera tremeluzente. E aqui está. É enorme, pessoal. Moradores se reuniram e começaram a filmar enquanto o objeto pairava abaixo e se movia lentamente. O brilho pulsante no centro fazia parecer que ele estava escaneando a área. Então a polícia chegou e ordenou que todos voltassem para dentro de casa. Talvez eles soubessem mais do que estavam dispostos a revelar, mantendo tudo em silêncio para evitar pânico. Alguns acreditam que a verdade continua escondida, porque nós simplesmente ainda não estamos preparados para ela. Dá para ver mal, mas aquilo está naquele céu. Número 10. Encontro aéreo. Em um resort à beira-mar, turistas relaxavam perto da praia, sem fazer ideia do que estava se aproximando. De repente, uma enorme nave em formato de disco apareceu no céu, movendo-se lentamente na direção deles. As pessoas ficaram paralisadas, olhando em choque. Algumas pegaram seus celulares e tentaram registrar aquela visão inacreditável. A nave pairava em silêncio, quase como se estivesse observando todos ali. Por um momento, parecia que algo muito maior estava acontecendo. Uma missão, uma mensagem, ou talvez uma operação de vigilância. O objeto permaneceu ali por algum tempo e depois desapareceu no céu. Felizmente, todos ficaram seguros e ninguém acabou sendo vítima de uma abdução alienígena. Número 11. Misturado com a natureza. Praias têm paisagens hipnotizantes, mas em lugares remotos, talvez você não esteja tão sozinho quanto imagina. Um explorador caminhava por uma margem tranquila quando avistou uma rocha estranha.
Ela tinha pontas bem definidas, quase perfeitas demais para terem sido formadas naturalmente. Mas então, antes que ele pudesse se aproximar, a rocha começou a se erguer do chão. Aquela pedra, na verdade, era um objeto voador não identificado. Seu formato não se parecia em nada com os discos voadores tradicionais que as pessoas costumam imaginar. Ele decolou suavemente, misturando-se ao céu com a mesma facilidade com que havia se escondido na paisagem. Talvez os objetos voadores não identificados estejam escondidos à vista de todos há muito tempo, disfarçados como partes comuns da natureza. Número 12. Perseguindo um objeto voador não identificado. Há poucos dias, um vídeo tomou conta da internet. Ele mostrava um caça militar em pleno voo, mas havia algo estranho na cena. O piloto continuava olhando por cima do ombro, claramente alarmado. Nesse momento, os espectadores perceberam. Havia um objeto voador não identificado se aproximando por trás. A nave se movia rápido demais, de forma suave demais. Nenhuma aeronave conhecida parecia capaz de acompanhar aquela velocidade daquele jeito. Alguns acreditam que aquilo não representou apenas um avistamento casual, mas um encontro direto. Talvez o objeto estivesse observando os movimentos do caça, estudando os padrões de voo humanos. Ou talvez estivesse testando as próprias capacidades, descobrindo até onde poderia forçar seus limites. Afinal, objetos voadores não identificados são associados ao espaço aéreo militar há anos, sempre aparecendo onde a tecnologia mais avançada está em uso. Número 13. Parecido com uma casa. Objeto voador não identificado. As casas futuro chamam atenção onde quer que estejam. O formato parecido com um disco voador sempre faz as pessoas olharem duas vezes. Certo dia, um homem viu o que parecia ser mais uma casa futuro em um campo. Mas, antes que conseguisse se aproximar, uma figura apareceu. Aquilo não era humano. Momentos depois, uma rampa se estendeu a partir da nave. A figura entrou, e em um instante, o objeto decolou, desaparecendo no céu. As casas futuro foram inspiradas em avistamentos de objetos voadores não identificados, mas algumas pessoas acreditam que a ligação pode ser muito mais profunda. Talvez essas estruturas não sejam apenas designs futuristas. Elas podem representar uma tentativa humana de imitar uma tecnologia que vem visitando a Terra há muito tempo. Número 14. Desapareceu e voltou. Campos escondem muito mais do que plantações. Um fazendeiro estava gravando sua propriedade quando viu um objeto voador não identificado pairando perto do solo. Antes que ele pudesse reagir, o objeto desapareceu em uma velocidade inacreditável. Mas o que aconteceu em seguida era ainda mais chocante. Um filhote de cabra apareceu do nada. O pequeno animal estava desaparecido havia dias, mas agora estava ali, bem diante dele, como se nada tivesse acontecido. O fazendeiro mal podia acreditar no que via. Talvez o objeto voador não identificado tivesse levado o animal, estudado seu corpo e depois o devolvido. Ou talvez aquilo fosse uma prova de que eles vêm interagindo com a vida na Terra de formas que ainda não conseguimos entender. Número 15. Observador disfarçado. Deixamos um pouco de lado os objetos voadores não identificados tradicionais em formato de disco. Esse avistamento representou algo completamente diferente. Uma pessoa em uma área aberta percebeu uma luz forte piscando entre as nuvens. Mas não era um relâmpago. Era um objeto voador não identificado. O objeto tinha uma forma escura, quase uma sombra, misturando-se às nuvens como se não tivesse sido feito para ser visto. Algumas pessoas acreditam que não era apenas uma nave, mas uma peça de tecnologia alienígena avançada, possivelmente enviada para observar a Terra enquanto permanecia escondida à vista de todos. Número 16. Estrela abrindo um portal. Ultimamente, muitas pessoas têm visto coisas estranhas no céu noturno. Um observador das estrelas chegou a gravar um vídeo de uma nuvem que parecia um portal. No dia 23 de setembro de 2023, ele capturou o momento em que uma estrela parecia abrir uma passagem no céu. Na gravação, um anel se formava dentro da nuvem, enquanto uma esfera brilhante permanecia próxima. A cena assustadora alimentou muitas especulações sobre viagens interdimensionais. Muita gente acredita que alienígenas usam portais escondidos no céu para se mover entre mundos sem serem notados. Quem sabe? Talvez estejamos olhando para os lugares errados esse tempo todo. Número 17. Flutuando. Navio sobre as águas do Kuwait.
As pessoas ficaram impressionadas ao ver um enorme navio aparentemente flutuando no ar sobre as águas do Kuwait. A cena parecia impossível. Uma embarcação gigantesca suspensa acima do horizonte, como se estivesse desafiando a gravidade. Cientistas explicaram o fenômeno como uma fata morgana, uma ilusão óptica causada quando camadas de ar quente e frio dobram a luz, fazendo objetos distantes parecerem deslocados, alongados ou elevados acima da superfície. Mas algumas pessoas acreditam que aquilo não era apenas um fenômeno natural. A posição do navio parecia precisa demais, e seu contorno estava nítido demais para ser simplesmente uma miragem comum. Será que poderia ser uma nave avançada usando uma tecnologia além da compreensão humana? Ao longo da história, relatos de embarcações estranhas aparecendo sobre oceanos foram descartados como ilusões. Mas e se algumas delas nunca tivessem sido miragens? Há quem especule que extraterrestres usam truques ópticos para se mover sem serem percebidos, misturando suas naves ao cenário natural da Terra. Governos talvez até saibam disso, mas mantenham tudo em segredo. Afinal, se admitissem que uma tecnologia assim existe, uma grande pergunta surgiria imediatamente: quem construiu aquilo? Número 18. Navio flutuando sobre as águas do Kuwait. Nas águas do Kuwait, muitas pessoas ficaram chocadas ao ver um enorme navio aparentemente flutuando no ar. Para os cientistas, aquilo era uma fata morgana, uma ilusão óptica causada pela combinação de ar quente e ar frio, que desvia a luz e faz objetos distantes parecerem suspensos acima do horizonte. Mas nem todo mundo aceitou essa explicação com tanta facilidade. Algumas pessoas acreditam que aquilo não era apenas um fenômeno natural. A posição do navio parecia precisa demais, e o contorno era nítido demais para ser apenas uma miragem comum. Será que poderia se tratar de uma nave avançada, usando uma tecnologia muito além da compreensão humana? Ao longo da história, relatos de embarcações estranhas aparecendo sobre oceanos foram descartados como ilusões. Mas, e se nem todos esses registros fossem apenas miragens? Alguns especulam que extraterrestres usam truques ópticos para se mover sem serem notados, misturando-se ao cenário natural da Terra. Governos talvez até saibam disso, mas mantenham tudo em segredo. Afinal, se admitissem que uma tecnologia assim existe, uma pergunta enorme surgiria imediatamente: quem construiu isso? Número 19. Observando de cima. Nem todo almoço tranquilo continua tranquilo até o fim. Uma família que vivia em uma região montanhosa estava aproveitando a refeição, quando, de repente, os cachorros começaram a latir sem parar. O barulho interrompeu a conversa de todos e chamou a atenção para algo do lado de fora. Quando olharam para cima, viram uma coisa estranha no céu. Não era um avião, era um objeto grande, parado no ar, pairando silenciosamente sobre eles. O formato não se parecia com nada que aquela família já tivesse visto antes. Era quase avançado demais para ser algo feito na Terra. A nave não parecia perdida, nem parecia estar passando por acaso. Ela estava ali com um propósito, como se estivesse escaneando aquela área remota, enquanto evitava as cidades movimentadas lá embaixo. Número 20. Base escondida de objetos voadores não identificados. Em uma viagem tranquila para uma ilha, ninguém espera ver muita coisa além de ondas, penhascos e um céu sem fim. Mas, para um turista, aquela paisagem se transformou em algo muito diferente do comum. Ele avistou um objeto voador não identificado se aproximando de uma ilha montanhosa, movendo-se com intenção clara. O objeto ficou pairando ali por alguns instantes. Então, de repente, outros começaram a aparecer. Um por um, eles subiram a partir da ilha e se juntaram à primeira nave no céu. Depois disso, como se seguissem uma ordem silenciosa, todos partiram juntos, desaparecendo à distância. Algumas pessoas acreditam que lugares como esse podem ser muito mais do que simples pedaços intocados da natureza. Talvez certas ilhas isoladas escondam entradas, bases ou pontos de encontro usados por naves que não querem ser vistas pelas multidões. Número 21. Avistamento a partir do avião. A maioria dos passageiros gosta de observar a vista pela janela de um avião. Nuvens infinitas, luzes de cidades lá embaixo e o mundo parecendo pequeno à distância. Mas um viajante viu algo que não conseguiu explicar. Ele avistou 3 objetos azuis brilhantes se movendo abaixo do avião. No começo, pareciam reflexos no vidro da janela. Porém, o movimento sincronizado dos 3 provou que não era isso.
A filmagem se espalhou rapidamente pela internet, e muita gente começou a especular que aqueles objetos não eram aeronaves comuns. A formação perfeita, os movimentos suaves e o brilho assustador sugeriam algum tipo de tecnologia avançada. Algumas pessoas acreditam que eram objetos voadores não identificados observando o voo, talvez escaneando ou rastreando atividade humana à distância. Encontros como esse levantam ainda mais dúvidas sobre o que realmente divide os céus conosco. Se objetos voadores não identificados estão voando tão perto de aviões comerciais, então está claro que eles já não estão apenas observando de longe. Número 22. Desaparecendo dentro da cratera. Crateras de impacto podem estar escondendo muito mais do que imaginamos. Uma estação espacial registrou uma cena estranha, um objeto descendo do alto e seguindo diretamente em direção a uma cratera. Mas, em vez de colidir, ele entrou nela e desapareceu. Quando o vídeo vazou, muitas pessoas imediatamente associaram o objeto ao Cavaleiro Negro, aquela misteriosa estrutura que alguns acreditam estar orbitando a Terra há séculos. O silêncio da Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço sobre o assunto só aumentou ainda mais a especulação. Se aquilo realmente era o Cavaleiro Negro, então ele não está apenas flutuando no espaço. Ele pode estar se movendo, se escondendo e nos observando com a ajuda de uma tecnologia avançada. Número 23. Nave avançada. Muitas pessoas descartam o desconhecido como ilusões, reflexos ou identificações erradas. Esse homem pensava da mesma forma, até olhar com mais atenção. Uma nuvem no céu parecia diferente. Conforme ele se aproximou visualmente e observou melhor, a verdade começou a ficar clara. Aquilo não era uma nuvem, era uma nave gigantesca. O objeto era tão enorme e tão complexo que parecia mais uma cidade futurista flutuante do que uma aeronave comum. Seu tamanho e sua tecnologia estavam muito além de qualquer coisa que conhecemos. Objetos voadores não identificados aparecem em todas as formas e tamanhos, assim como nós temos veículos diferentes para tarefas diferentes. E aquela estrutura, com certeza, parecia ter um objetivo muito além de um simples avistamento comum. Número 24. Evidência de queda. Um morador estava apreciando o pôr do sol quando um som estranho ecoou vindo de uma floresta próxima. A curiosidade falou mais alto, e ele seguiu em direção à origem do barulho. O que encontrou o deixou sem palavras. Havia um objeto voador não identificado destruído em meio aos destroços. O mais estranho é que nenhuma notícia local, nacional ou internacional cobriu o incidente. Era como se aquilo nunca tivesse acontecido. Anos depois, um vídeo da queda apareceu na internet, reacendendo debates. Algumas pessoas acreditam que a nave sofreu uma falha. Outras suspeitam que ela acabou abatida por uma aeronave militar. Seja qual for a verdade, parece ser apenas questão de tempo até que mais evidências venham à tona. Número 25. Missão silenciosa. Um vídeo vindo de um campo remoto apareceu online, mostrando uma nave triangular pairando no céu e emitindo um feixe de luz em direção ao solo. Mas não era qualquer objeto voador não identificado. Era o famoso Triângulo Negro. Depois de alguns instantes, o feixe de luz parou. A nave desceu lentamente e então, simplesmente, desapareceu. O mais estranho é que uma instalação industrial próxima não detectou nada no radar, mesmo com o objeto estando bem dentro daquele espaço aéreo. Internautas rapidamente alimentaram as teorias. Alguns afirmam que se trata de tecnologia alienígena, supostamente entregue ao governo por extraterrestres cinzentos, como parte de um tratado secreto de paz. Talvez aquilo não tenha sido apenas um acidente, ou um avistamento isolado. Talvez tenha sido uma pequena amostra de um acordo oculto que existe há anos.